Estamos aqui de novo. Eu quero compartilhar com vocês, conforme eu falei outro dia, a respeito do dia e a hora do arrebatamento da igreja. Talvez o entendimento da compreensão real e concreta do arrebatamento da igreja, o dia, nós podemos dizer que entra no kairos de Deus, no tempo de Deus, né? Por exemplo, a Bíblia fala que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, quando nós falamos no dia do arrebatamento da igreja, nós temos apenas indícios de quando será isso. Nós não podemos afirmar categoricamente, é no dia 15 de novembro de 2007, não. Hoje, 2027, não. Nós não podemos falar isso. O que nós podemos falar, afirmar, é que o tempo é já. O que está acontecendo, ele está afunilando para nos levar ao arrebatamento da igreja. E tem a Bíblia, ela nos dá alguns indícios em relação a isso. E nós temos que nos atentar muito em relação a essas situações. Aqui em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele nos ensina e nos dá algumas pistas em relação a isso. No capítulo 2, ele tá querendo dizer para o anticristo, mas para ele falar do anticristo, ele tem que primeiro dar algumas pinceladas no arrebatamento e na situação em que nós vamos passar para nós chegarmos a ver o anticristo. E é interessante, irmãos, que ele diz assim, no capítulo 2, verso 1, ora, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, rogamo-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar. Quer dizer, não mude de pensamento. Aquilo que você aprendeu, aquilo que você foi ensinado, você tem que tomar muito cuidado. Obviamente, aquilo que você foi ensinado é errado, você tem que abandonar isso. Você tem que apostatar desses ensinamentos errados e entrar no ensinamento da palavra de Deus, né? Compreender a palavra de Deus. Aqui, nem vos perturbeis. Se perturbar é você ficar preocupado. Quando será? Como será isso? Então, isso não nos compete. Isso não nos compete. No vídeo anterior eu falei a respeito disso. Está encerrado debaixo de um poder tão grande, a vontade tão grande de Deus que ninguém pode mexer. É a mesma coisa, uma pedra de 1 milhão de toneladas, como é que você pega lá, levanta assim, olha o que tem dentro? Não tem jeito de você saber isso. É só Deus. Mas ele dá algumas pistas importantes. Nem vos perturber por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. A preocupação dos tessalonicenses era que, não, Cristo já passou, Jesus não vai voltar mais. Era essa a preocupação, ele ficava pensando nisso lá. É o que está acontecendo agora na cabeça de muitas pessoas. As pessoas estão pensando que Jesus já veio, que Jesus vai demorar, que Jesus... Olha, nós não podemos arredar o pé da palavra de Deus, viu? No verso 3, ninguém de maneira nenhuma vos engane, ele nos alertando de novo, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A apostasia ela está acontecendo agora. Nós estamos vivendo tempos apóstatas, tempo de apostasia. Por quê? Porque as pessoas estão deixando as igrejas, as pessoas estão largando o Cristo ressurreto, as pessoas estão largando aquele que morreu na cruz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as pessoas estão se diminuindo na sua fé cristã, as pessoas estão deixando de seguir o Senhor, as pessoas estão procurando largar as coisas de Deus, porque está tudo muito fácil. Você entra no Google e digita qualquer coisa lá, aparece 2000 respostas para você. Está tudo muito fácil e as coisas de Deus não são fáceis, as coisas de Deus são difíceis. Então, essa apostasia em relação a buscar o poder de Deus, a buscar a Deus,
ela está acontecendo agora nos nossos dias, e eu estou gravando esse vídeo no dia 11 de novembro de 2021. Já há algum tempo que a igreja do Senhor, a igreja deixou de buscar o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, e também buscar o poder do Espírito Santo. Sem o poder não tem como testemunhar. Sem o testemunho não tem como Jesus voltar. Né? A igreja precisa ser restaurada. Lembra do altar de Elias? O altar de Elias, Deus mandou fogo naquele sacrifício, mas primeiro Elias restaurou o altar que está caído. E hoje a igreja, o altar da igreja está caído. Está caído, está destruído, ele está em frangalhos. É preciso uma restauração no altar. Nós precisamos deixar de nos aliançar com o pecado, de nos aliançarmos com o inimigo, de nos aliançarmos com o mundo. Precisamos abandonar, apostatar do mundo e entrarmos nos trilhos do Senhor. E aqui ele diz, antes que venha a apostasia. Se nós estamos vivendo a apostasia nesses dias, irmão, é porque nós já estamos vivendo os últimos dias. Não posso falar para você assim, falar, não, Jesus vai voltar agora, vai voltar amanhã, daqui um ano, não posso falar quando. Eu não tenho essa informação para te dar. Mas o que eu faço, irmãos, é viver hoje como se Jesus voltasse hoje. Todo momento eu estou despedindo, estou largando mão aqui, ó. É igual o trigo. O trigo, irmãos, a primeira coisa, depois que ele amadurece, as raízes elas apodrecem e o trigo ele cai e nasce de novo. Então, se ele não for colhido, ele se perde completamente. Nós temos que ter as nossas raízes aqui nessa terra desarraigadas, apodrecidas, para nós ir embora, largar isso tudo aqui. Meu irmão, muito melhor é lá diante do Senhor. O homem do pecado, o filho da perdição. Esse aqui nós não sabemos quem é, mas nós temos aí algumas pessoas que estão proeminentes. Eu quero te dar uma pista para você prestar atenção. Tem que haver o ecumenismo. O ecumenismo ele vai ser dos maiores sinais que vai acontecer. Por quê? Porque todas as pessoas terão o mesmo objetivo. No dia que você vê tratados sendo assinados das maiores igrejas, você pode ter certeza que Jesus vai buscar a igreja imediatamente. Porque aí o anticristo ele vai tomar conta, não é? E aqui dizem algo interessante, ó. No verso 4. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Irmãos, nós estamos vivendo isso. Hoje nós não podemos falar nada. Se falarmos que menina, tem um pessoal aí que vem brigar com a gente. Então, eu quero dizer, irmãos, que nós já estamos vivendo esses últimos dias, não é? E o inimigo está se opondo a tudo que se chama Deus, se levantando a tudo o que é objeto de culto. Para pensar. Se não é os últimos dias, esse que nós estamos vivendo, não estão se levantando contra as lideranças eclesiásticas, não estão se levantando contra os objetos de culto, tudo que se chama Deus. E este inimigo, ou estes inimigos, eles vão se assentar no trono de Deus. Onde é que está o trono de Deus? O trono de Deus. O trono de Deus está dentro de você. O trono de Deus está aí. Quando ele entrar e mudar o seu pensamento e mudar a sua forma de agir, você começar a acreditar na mentira em vez de acreditar na verdade, como o apóstolo Paulo ele falou aqui anteriormente, então, irmãos, se ele entrar dentro de você e mudar o jeito de pensar que você tem, então ele se assentou no lugar que é de Deus, que é dentro do seu coração.
E ele continuou, verso 5, não vos lembrai de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, que agora vós sabeis o que eu detenho, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Verso 7, pois já o mistério da injustiça opera. Desde aquela época, 2000 anos atrás, esse ministério da injustiça operava. Tinha vários anticristos lá. O apóstolo Paulo escreveu, o apóstolo Pedro, o apóstolo João escreveu acerca desses anticristos, né? E verso 7, pois o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, até que seja afastado. Eu entendo que este aqui que detém a manifestação do anticristo é o Espírito Santo na igreja. É o que eu penso. É o que me traz entendimento. É o que me traz entendimento. Aí depois que o Espírito Santo seja afastado, com quem? Juntamente com a igreja. A palavra de Deus lá em João 14 fala assim que ele mandará o Espírito Santo, não é sobre toda a carne, mas sobre a igreja. E ele vos consolará. É o Consolador. Consolador de quem? Da noiva. É o Espírito Santo que está segurando o anticristo de se manifestar. Irmãos, já estamos vivendo os últimos dias. Pode demorar aí 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, eu não sei quanto tempo, mas o Espírito Santo ele vai nos guardar, nos livrar, ele vai nos arrebatar, porque ele é o moço do noivo. Eu quero gravar um outro vídeo falando sobre isso. É o moço do noivo, é ele que nos guarda, nos livra, nos orienta, nos dá guarida, é ele que nos ajuda. Amém? E continuando, ó. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Irmãos, depois do arrebatamento da igreja, depois de ter tirado aqui o Espírito Santo de Deus dessa terra, né? Porque ele é aquele que adorna a noiva, né? Será tirado e ele tem o compromisso de entregar a noiva para o noivo, né? Que é Jesus. Então, depois do arrebatamento da igreja, essa terra vai virar um bagaço. Terceira Guerra Mundial, vulcão, terremoto, maremoto, vai virar um bagaço. E ele vai chegar e a gente já consegue visualizar ele, e essas situações vão assumir esse lugar de governo, de orientação dos povos, como salvaguarda, né? E aí, mas depois do arrebatamento da igreja. É o que a Bíblia nos fala. É o que a Bíblia nos fala. E depois nós vamos ter mais estudos a respeito disso, falando sobre isso. E ele vai entrar com providência, ele vai falar, não, eu tomo conta. Aqui eu não estou falando de grande tribulação passou lá no ano 70, aqui eu estou falando agora do lagar da ira de Deus. E o momento em que Deus, lá em Apocalipse, fala que é o lagar da ira dele, ele vai pisar, né, esse lagar da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Desobedientes são inculpáveis diante de Deus. E é interessante que o próprio Jesus, o Senhor Jesus, ele vai aniquilar com o sopro da sua boca, pelo resplendor da sua vinda. Aí sim, aí Jesus ele vai vir glorificado junto com a sua noiva e vai reinar aqui 1000 anos, né? E ele continua aqui, ó. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para que os perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Lamentável, irmãos. Deus ele não tem prazer na morte de ninguém. Lá em Isaías, ele diz assim que ele não tem prazer antes que se converta e viva. Deus ele tem prazer na vida, ele deu a vida para ser vivida. Ele fala assim que no milênio, Isaías também, ele fala assim que aquele que morrer com 100 anos morrerá jovem. Então, nós temos que parar e pensar nisso. O amor de Deus, ele transcende todo o entendimento humano.
Nós temos que parar de culpar Deus das mazelas dos homens. Somos nós mesmos os culpados, nós que somos os culpados, porque nós abandonamos o nosso Deus, nós abandonamos o nosso Senhor. Paramos de buscar, paramos de orar, não obedecemos mais. E aí essas mazelas acontecem, a culpa é nossa, não é de Deus. Deus fez isso aqui perfeito. Lembra lá no Éden? Ele plantou um jardim no Éden e colocou o homem lá. Era maravilhoso, mas o homem pisou na bola. E aqui ele fala, ó, por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira e para os que sejam julgados, todos os que não creram na verdade antes tiveram prazer na iniquidade. Uma vez nós estávamos orando no monte e Deus levantou um profeta e ele diz assim, a partir de hoje eu coloco uma separação entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Irmãos, isso foi em 1995, 96, de lá para cá, irmãos, aquele que é depravado ficou mais depravado, aquele que é santo tem que se buscar mais santo. Irmãos, e nós tem muita gente nesse meio termo aí, uma hora depravado, uma hora santo. Irmãos, Deus, Ele não quer isso. Ele quer que nós nos convertemos ao Senhor. Ele quer arrebatar todos, Ele quer salvar todos, Ele quer livrar todos. O Senhor, Ele quer fazer grandes obras. E é por isso é que Ele deixou o Espírito Santo aqui, um dos três. Depois que Ele levou Jesus, Ele deixou o Espírito Santo. Aleluia. Pai, Filho e Espírito Santo, Ele deixou aqui para que nós pudéssemos sermos guardados e livrados e ajudados com o Senhor. Eu quero que você preste bastante atenção, o tempo é muito pouco, um estudo como esse eu levaria horas para estar ministrando, mas eu quero te abençoar em nome de Jesus. Se você assistiu esse vídeo e ficou preocupado, peça ao Senhor para escrever o seu nome no livro da vida, receba Ele como Senhor e Salvador, faça essa oração e você vai estar conosco na glória, porque lá na glória, porque lá diante do Senhor teremos só delícia, nada mais. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e que o Senhor te dê a paz. Pai, no nome de Jesus, escreva o nome deste homem ou desta mulher no livro da vida. Salva ele, Senhor, da grande ira que virá, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.